Então hoje finalmente chegou o nosso dia de falar aqui sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, que mais especificamente, né, a data é comemorada dia 28 de junho, hoje dia 26, né, é a data mais próxima pra gente falar sobre isso. Então bora pro vídeo, porque hoje a gente tem duas dicas culturais muito legais, espero que vocês gostem. E se você é daquelas pessoas que acredita cegamente que militância não tem nada a ver com o espiritismo, fica aí mais um pouquinho pra gente conversar sobre isso, porque talvez você consiga não mudar de opinião, mas ter uma nova perspectiva sobre esse assunto. Eu sou Pri Santos e esse é o Drops Espírita. E vamos para a primeira dica de hoje, que é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme nacional e foi dirigido, roteirizado e produzido por Daniel Ribeiro. E aqui a gente vai ver a história de Leonardo, que é um deficiente visual, né? Logo no início a gente já se dá conta disso nessa história. E ele tem que lidar com algumas questões ali da fase da vida que ele tá passando, que é a adolescência, como uma mãe super protetora, por exemplo, né? Tipo, ele tá querendo fazer as coisas dele, ele tá querendo viver a vida dele, ele tá querendo ter as primeiras experiências, fazer intercâmbio, e a mãe sente muito medo, né? E aos poucos a gente também vai acompanhando o tema, talvez, principal dessa história toda, que é essa descoberta da sexualidade dele, a partir do momento da chegada de Gabriel nessa escola, né? Na escola que ele estuda. E aqui também ele vai ter que lidar com uma situação meio que de triângulo, bem entre aspas, porque a melhor amiga dele, que era a pessoa que levava ele até em casa, buscava ele, enfim, todo esse rolê, ela é meio que apaixonadinha por ele. E aí, até o momento que ele fala, né? Ele fala que ele é homossexual e tal, que ele tá apaixonado por outra pessoa. E aí ela fica meio que enciumada e não consegue esconder isso muito bem. Então é bem interessante também essa tentativa de triangular essas relações e como isso vai acontecer, né, na cabeça de todas essas personagens que estão descobrindo essas situações diferentes. Então, basicamente, esse filme, particularmente eu acho esse filme muito lindo, muito fofo, e ele é exatamente isso. Ele é um filme extremamente adocicado. A gente assiste e sente um quentinho no coração, simplesmente por estar entrando nesse universo adolescente. E eu tenho uma teoria, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sempre falo aqui em casa. Filme que tem adolescente no meio ou é muito fofo, ou os adolescentes são tudo encapetado, endemoniado. Não sei se vocês já perceberam isso. E o caso dessa história aqui, neste caso específico, os adolescentes são muito fofos, né? E não existe tantos dramas imensos aqui nessa história. É uma história mais linear, mais tranquila. É uma proposta quase como que bem semelhante à vida real, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai digerindo as coisas aos poucos, sem tantos arrobos no meio do caminho, dependendo da pessoa, da personalidade de cada um, claro. Mas essa história não tem, por exemplo, não tem tanta representatividade de classe, porque é uma história que se passa numa escola de classe média alta. Dá a entender que é isso, né? Um monte de gente branca, um monte de gente de classe média alta, enfim. É esse universo que é trazido pra gente, né? Nesse contexto que se insere um personagem deficiente visual e homossexual. Então, naturalmente, essas questões são passadas com um pouco mais de maciez para uma classe mais alta, né? Que dá pra gente observar isso no filme. Mas ainda assim é interessante trazer essa história pra cá, porque eu acho que ela justamente tem essa delícia de assistir, de perceber essa doçura que talvez o diretor tenha tentado trazer da descoberta de você estar gostando de alguém. E você estar descobrindo que você está gostando de alguém que não necessariamente as pessoas esperavam que você gostasse. E como isso acaba sendo muito suave nessa história. É bem legal de acompanhar, é bem bonito de ver. E é basicamente aqui nesse ponto dessa observação sobre a narrativa que entra o espiritismo. Porque o espiritismo traz pra gente, os espíritos trazem pra gente que nós somos espíritos imortais, não é? E todos nós estamos passando por uma trajetória, né? Vivendo uma história que é linear, não é? Que tem essas pequenas pausas pra gente vir pra cá, não é? E encarnar e retornar, encarnar e retornar. E em cada encarnação a gente passa por experiências
diferentes, experiências que a gente precisa passar para que a gente amadureça, né? Para que a gente consiga passar por todos os lados da moeda, para que a gente consiga entender o que é que uma pessoa preta vive, o que é que uma mulher vive, o que é que um homem vive, o que é que um homossexual vive, o que é que uma pessoa trans vive, e tentar, a partir dessas experiências mais intensas, ser mais empáticos. E é basicamente nesse momento que a gente lembra do nosso maior referencial dentro do espiritismo, dentro da maioria das doutrinas, né, que seguem o cristianismo, que é justamente o Cristo, que foi o modelo de perfeição, o homem mais perfeito que já pisou aqui na Terra, e que foi simplesmente aquela pessoa que não veio para ficar fazendo clubinho com pessoas perfeitas, né? Ele veio para todo mundo. Ele veio para quem mais precisava, na verdade, e foi com essas pessoas que ele caminhou o tempo todo, né? Então, se um cara que é perfeito caminhou com todo mundo, quem somos nós para julgar as experiências, as vivências dos outros? Principalmente quando as pessoas estão vivendo suas vidas com dignidade e com respeito, né? Que é basicamente tudo o que a classe LGBTQIA+ pede. A gente pede respeito, a gente não pede reverência, a gente pede respeito. E acredito que respeito, compreensão, fraternidade são as propostas da doutrina espírita, né? Se a gente não consegue aplicar isso, se a gente não consegue interpretar isso na mensagem do Cristo, eu acho que a gente não está na doutrina certa, acho que a gente não compreendeu a proposta da doutrina espírita. E acho que não existe nada pior para alguém que está procurando um acolhimento numa religião do que você chegar numa casa espírita e sentir aqueles olhares estranhos, aquele burburinho, as pessoas comentando. Às vezes não comentam, mas olham estranho. Então você não se sente acolhido o suficiente para permanecer ali. E de quebra, você acumula mais uma experiência negativa na sua vida. Então, para os espíritas, eu acho que isso é uma coisa muito feia, né? Porque a gente fala muito de fraternidade, a gente fala muito de Cristo, a gente fala muito de amorosidade. Acredito que quase todos os centros espíritas, ou todos os centros espíritas, tenham a prática de estudar semanalmente o Evangelho, de estudar semanalmente o Livro dos Espíritos. Então, assim, não entendo como é que as pessoas têm coragem de estudar o Evangelho e continuar odiando, e continuar tendo preconceitos, e continuar julgando os outros, não é? Porque a sua opinião é sua, não tem problema nenhum, você pode ter a sua opinião tranquilamente, desde que você respeite a existência do outro, né? A passagem, a individualidade e as experiências de cada um, porque cada um está experienciando o que precisa para crescer e amadurecer na sua trajetória de vida, na sua história, e ninguém pode julgar, a gente não sabe qual é a história das pessoas, qual é a trajetória das pessoas. Enfim, o filme é lindo, quem não assistiu, assista, super recomendo, acredito que esteja ainda na Netflix, estava na Netflix, não tenho certeza, meu gato está confirmando para mim agora que sim, está na Netflix ainda, então procurem lá. Eu vou deixar aqui linkado de qualquer maneira aqui na descrição onde está esse filme, tá bom? Então, seguindo o baile, eu queria trazer a segunda dica para vocês hoje, que é esse livro maravilhoso aqui, que é o livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, do Andrei Moreira. Esse livro foi publicado pela editora AME, a Associação Médico Espírita, e achei chique demais, né? Maravilhoso. O livro é lindo, inclusive, por sinal, tem um acabamento aqui lindo, a capa super delicada, enfim. Basicamente, esse livro ele é um grande compilado para quem gosta de dados científicos e de pesquisa e de referências. Existem referências de inúmeros pesquisadores sobre esse tema. Existem referências da Bíblia, existem referências do universo do espiritismo, né, da doutrina espírita. E o tema ele é analisado do ponto de vista científico, né, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, né, do ponto de vista clínico, médico, do ponto de vista histórico, a gente tem esse apanhado de informações também, do ponto de vista religioso, que é basicamente algo que interessa bastante a gente, né, pensando em trazer esse tema
para ser discutido dentro da doutrina, como a doutrina lida e encara esse tema. E eu achei muito interessante, particularmente 2 capítulos. Um é homossexualidade na Bíblia, que tem esses dados, essas curiosidades do que a gente encontra sobre esse assunto na Bíblia, e o homossexual na casa espírita, porque até hoje, né, como eu já falei aqui, um pouquinho antes, a gente encontra nos centros espíritas muito esse entrave, né? A gente ainda vê muitos dirigentes não deixando os homossexuais participarem dos trabalhos, né? Não deixando as pessoas assumirem as vagas, os cargos, enfim. E a gente sabe que isso é uma grandíssima bobagem e que não deveria ser assim, para falar a verdade, né? Então, eu acredito que esse livro possa trazer uma luz para essas pessoas, principalmente, né? Para que elas consigam compreender um pouco melhor e deixar um pouco mais de lado a sua opinião particular. Sempre lembrando que uma casa espírita, ela é uma casa de prestação de serviço ao próximo, né? E quando a gente está prestando serviço a alguém, não necessariamente a nossa opinião particular deve ser considerada. Enfim, esse livro é incrível, é muito legal. Eu ainda tô lendo o meu, tô quase terminando. É um livro bem curtinho, para falar a verdade, né? A diagramação dele favorece a leitura, é bem tranquilo. E é uma leitura que eu diria que é obrigatória para todo mundo que quer conhecer um pouco mais desse tema e para todo mundo que não conhece nada sobre esse tema e precisa dar uma trabalhada na mente. Fora esse livro, tem o Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal, que eu também tenho aqui, ainda não li, tá fechado ainda, mas quero muito ler e depois eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui também. E é isso, nosso vídeo chegou ao fim. Não ficou tão drops, né? Acho que ficou um vídeo um pouquinho maior do que o normal que tava rolando por aqui. E é isso, galera. Fiquem em casa, se cuidem, se protejam, passem álcool em gel na mão, mantenham o distanciamento social, usem PFF2, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Pra gente ficar tranquilo, pra gente ficar seguro, especialmente nesse momento mais delicado, né? Que a gente, infelizmente, atingiu uma marca absurda de números de pessoas, né, que desencarnaram, que poderiam não ter desencarnado. Então vamos tentar ficar em casa, vamos tentar se proteger, vamos tentar ficar quietinho, lendo um livro, maratonando uma série, enfim, fazendo coisas que você gosta. E se você não pode ficar em casa, saia com segurança, saia respeitando, na medida do possível, o espaço de cada um, né, aquele espaço de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, porque não tá fácil, né? E se a gente não fizer a nossa parte pensando no outro, acho que vai ser muito mais difícil da gente conseguir sair dessa situação. É isto, fiquem com Deus. A gente se vê de hoje é 15 e até lá.